Ela começa muitas vezes com um incômodo nos olhos, uma sensação de que tem um grãozinho de areia, muitas vezes. O olho fica vermelho. Estou falando da famosa conjuntivite. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o médico oftalmologista Wilson Di Martini. Tudo bom, doutor? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bom, esse é um tema, assim, que vai, acho que, atingir a maioria da população, né, doutor? Com certeza, acho que a maioria das pessoas já teve, ou se não teve, pelo menos alguém que ele tem contato já teve conjuntivite, né? Quantos tipos de conjuntivite tem? Olha, são vários tipos. As mais comuns são as bacterianas, virais, fúngicas, as alérgicas, que não deixam de ser um tipo de conjuntivite também, entre outras, né? Mas as mais comuns aí, quase 90% ou mais dos casos, são essas que eu falei. E todas elas têm esses sintomas ou tem algumas diferenças? Elas diferenciam um pouco uma das outras, né? Assim, o mais intenso alguns sintomas, os outros, mas basicamente os sintomas são muito comuns, o que até dificulta o diagnóstico inicial por serem todas muito parecidas, tá? Inclusive, algo importante, que existem outras doenças que podem ter esses mesmos sintomas, que não são conjuntivite, que às vezes o tratamento é completamente diferente e a gravidade também, né? Nós estamos falando aí, por exemplo, de uma uveíte, que é uma inflamação na parte interna do olho, que tem outras coisas, às vezes um corpo estranho que está ali no olho irritando, deixa ele vermelho, também pode passar por uma conjuntivite. Então aquela história de pegar um colírio que fulano de tal usou, ou aquele colírio que já está aguentando, é um perigo, automedicação, que no olho também não é todo colíriozinho, aquele fresquinho pequenininho, não é tudo igual não, tem muita diferença. Tem bastante, né, doutor? Isso. Agora, assim, normalmente, vou falar aí de uma coisa que o pessoal falava sempre, limpar os olhos, super importante, é isso mesmo? A higiene dos olhos é fundamental. E a conjuntivite, ela tem uma característica que é a seguinte, né? A grande maioria das vezes, a conjuntivite, ela é transmitida, você pega a conjuntivite levando ela até seus olhos, seja através das suas mãos, que não está com uma higiene adequada, ou através de um objeto, por exemplo, uma toalha, que alguém que estava com conjuntivite acabou contaminando e você, sem querer, acaba se contaminando também, né? Também pode ser transmitida quando você encosta em alguma região que esteve ali alguém infectado que encostou ou caiu alguma secreção e a pessoa acaba se contaminando por causa disso, né? Então essas são as principais causas de transmissão. A grande maioria das vezes, então, é nós mesmos que acabamos levando a conjuntivite aos olhos. Se bem que a conjuntivite viral, ela pode vir com sintomas respiratórios associados. Por exemplo, a pessoa está com gripe, resfriado, está espirrando o tempo todo. Então, nesse momento que as gotículas, as dispersões estão no ar, também pode ser transmitida, embora não seja a causa mais comum. Tá? A causa mais comum realmente é a mão aos olhos. Elas têm a ver com baixa imunidade do organismo ou nada a ver? Tem. Na verdade, assim, todos os micro-organismos que nós entramos em contato, nosso organismo se defende deles. E se a gente tem uma baixa imunidade, isso acaba se tornando pior, sendo aquela infecção mais grave. Na conjuntivite também é assim. Só que na grande maioria das vezes, a conjuntivite viral ou a bacteriana, se a pessoa tiver contato, ela vai acabar pegando, a não ser que ela já tenha resistência. Dificilmente consegue resistir. Exatamente, mesmo que a resistência e o estado de saúde dela seja bom. Tá? Porque o organismo não está preparado, não conhece aquele micro-organismo ainda, né? E assim, a viral é mais difícil de combater que a bacteriana? Elas são iguais? Na verdade, cada uma tem as suas características, né? A viral, ela é a mais comum, tá? Agora no verão ela costuma ser mais frequente e ela pode deixar sequelas. A gente tem que entender o seguinte, a conjuntivite ela se comporta de forma, vamos pensar como se fosse um resfriado. Ela começa, ela tem uma duração e ela acaba. Então, mesmo se você não fizer nada, teoricamente, você vai melhorar da conjuntivite. Agora, a conjuntivite, algumas pessoas, dependendo da predisposição ou de como ela for tratada ou não, ela pode deixar sequelas e os sintomas serem muito ruins. Então, o tratamento, na maioria das vezes, tenta minimizar sintomas e evitar sequelas. Que sequelas seriam essas, doutor? Tá. Olha só, às vezes a reação inflamatória é tão importante que a conjuntivite acaba danificando a córnea. Tá? Córnea é aquela parte transparente que a gente tem na frente dos olhos, causando pequenas opacidades que vão prejudicar a visão. A luz incomoda bastante. Em determinados casos, acaba provocando mesmo lesões na córnea. Tá? Por exemplo, a conjuntivite
pode ser herpética, a herpes com defesa baixa, pode deixar consequências que vão fazer uma baixa visão de forma definitiva. Olha só. Há algum tempo atrás nós viemos aqui e falamos sobre ceratocone. Isso. Tá? As conjuntivites, de uma forma geral, elas podem provocar coceira nos olhos. E o fato de você coçar muito o olho acaba também prejudicando a córnea. Tá? A conjuntivite alérgica é a maior responsável disso. E ela tem uma característica, aquela conjuntivite você vem, tem os sintomas, trata, melhora de novo, vai, e geralmente são nos 2 olhos. Ela tem vários episódios de incidência. E nesses episódios a pessoa vai provocando danos, coçando o olho, ou por lesões da reação inflamatória que isso pode ter também. Mas quando ela vem e vai direto assim, daí tem que ser um tratamento mais sério, né? Não pode então, exatamente. A primeira coisa que chama atenção é uma conjuntivite viral. Dificilmente a pessoa vai ter vários contágios, né? Se está tendo várias vezes, é algum tipo diferente de conjuntivite. Pode ser uma conjuntivite alérgica. E a alergia é uma coisa muito comum. A maioria das pessoas tem alergia a ácaro, a pelo de animal, a pólen de flor. Alguma coisa todo mundo tem alergia. Né? E aí essa alergia acaba provocando coceira, irritação, inflamação. A pessoa coça, os olhos incham, acha que é uma conjuntivite das que são transmissíveis, né? Mas na verdade é uma conjuntivite da pessoa. Ela tem contato com algo que ela tem sensibilidade e provoca uma reação inflamatória grande. E ela dura quanto tempo, em média, a conjuntivite? Depende da conjuntivite, ela em média dura aí uns 10 a 20 dias ali, vamos imaginar. As conjuntivites, por exemplo, herpéticas, que são conjuntivite de baixa defesa, essa pode se alongar. As conjuntivites alérgicas, ela tem esses surtos. Então, dependendo da conjuntivite. Mas é interessante assim que a pessoa pode ter tido contágio e ficar ainda alguns dias sem ter sintoma nenhum. E nesse período ela já está transmitindo, tá? Então tem um período de incubação. Então, em média, aí, uma semana, 5 dias antes dos primeiros sintomas, a pessoa já pode estar infectada. Então é nesse período que a pessoa tem que tomar cuidado. Não é no período que mais transmite. O maior período que mais transmite é realmente na secreção e nas outras coisas, né? Mas ela já pode estar transmitindo. Então, em média, ali, a conjuntivite geral pode durar até um pouco mais. Tem pessoas que duram até 3 semanas com sintomas. Olha só. Tá? Lacrimejamento, sensibilidade na luz, olhos grudados, vermelhidão, edema nas pálpebras, né? São os sintomas mais comuns da conjuntivite. Curtinha não tem nenhuma, normalmente é de uma semana para frente. Então, a conjuntivite alérgica, quando ela é leve, a pessoa pega, tem os sintomas, tratando ou evitando o contágio, ela melhora rápido. Tá? Sim, ela pode ser bem rápida. Para a gente explicar para o pessoal de casa, você falou que ela pode sarar sem cuidar. Exatamente. Nesse caso, passa um sorinho fisiológico só, mas o ideal é mesmo procurar o médico para não ter esses casos, né, doutor? Então, a grande maioria cura como um resfriado. Às vezes você não precisa fazer nada e o resfriado ele começa. Mas para limpar aquele grudadinho é bom um sorinho fisiológico ou não? O senhor não recomenda? Não, para limpar secreções externas pode ser feito sim, mas tem que tomar muito cuidado com a contaminação. Quando você abre um sorinho, você limpa a gaze e você não tem que ter o cuidado de não colocar de novo no sorinho, senão você se recontamina e você pode contaminar outra pessoa também. Tá? Então aquele sorinho, aquele colírio que foi orientado por oftalmologista, ele é daquela pessoa, porque senão outra pessoa usa, às vezes nem tinha aquele problema, e fica com vai agravar e acaba com mais dá outro problema. ainda. Exatamente. Mas o ideal é sempre procurar ajuda médica, né, doutor? É sempre orientado, porque, como eu disse, a conjuntivite na maioria das vezes termina bem, mas as consequências, as gravidades, os sintomas que são desconfortáveis, isso pode ser evitado com um tratamento adequado. Tá? Como eu disse, as conjuntivites elas têm sintomas muito parecidos no começo. O que muda é uma característica ou outra e vamos dizer assim, as manifestações nos olhos, né? E as consequências que podem vir desse tratamento adequado ou não, né? Tem que cuidar, olho a olho, né, doutor? Olho tem que cuidar sempre. Obrigada mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade.